estava cercado de uma multidão, e alguns soldados do templo, porque o templo, o Império Romano, ele dedicava uma guarda armada para o templo, para manter a ordem no templo e cumprir as regras do templo. Esses soldados foram enviados pelos sacerdotes para prender Jesus. E eles chegaram para prender Jesus, e eles começam a ouvir Jesus pregando, ouvir Jesus falando. E Jesus dizia: quem crê em mim. Mas não é crer de qualquer jeito, não é crer porque que você acha. Eu acho que é desta forma, eu acho que se eu fizer desta forma funciona, ou daquela forma. Porque, irmãos, tem uns crentes hoje tão miseráveis que o eu acho deles, muitas vezes, eles colocam de uma forma tão argumentativa que parece que a escritura fica pequenininha em face daquilo que eles acham. Mas a minha Bíblia diz assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. E o texto vai informar que Jesus estava falando do Espírito Santo que os discípulos haviam de receber, porque ainda Jesus não tinha ido para o Pai. E eu pensei nisso hoje, essa semana toda, e hoje eu estava sentado pensando na história da igreja, de como a igreja flui no decorrer da história. Eu confesso, irmãos, que eu terminei chorando. Falei: meu Deus, no tempo dos apóstolos, tempo apostólico, presta bem atenção, irmãos, o que está acontecendo. Jesus está ensinando, o soldado foi embora, prender nada, rapaz, prender nada, vamos embora, prender que jeito? Eles chegam lá, o sacerdote fala assim: cadê o homem? Vocês não trouxeram ele? Ele diz assim: nunca vimos alguém falar como este homem. Nunca vimos alguém falar como ele. O sacerdote: vocês também foram enganados. Então os apóstolos tiveram esse contrato com Jesus. Os apóstolos andaram com um homem, Jesus, que falava desta forma, e Jesus estava referindo-se a algo que os profetas haviam profetizado no passado, especificamente Joel. Mais tarde, no capítulo 14, Jesus novamente fala para os discípulos a respeito do Consolador que viria. Eu vos enviarei um Consolador, a saber, o Espírito Santo. Se eu não for, ele não virá a vós. E lá em Atos 2, o Lucas vai narrar de como isso aconteceu, como sucedeu esse derramamento. E Jesus disse: olha, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Atos, nesse período apostólico, é a narrativa de como a igreja está fluindo no Império Romano, como a igreja está avançando no Império Romano. No dia do Pentecostes, 120, naquela mesma noite vai para quase 3.000 almas. 5 dias mais ou menos depois, vai para 5.000 almas. A igreja fluía por meio de Deus. Havia uma fluência, porque eles acreditavam em Jesus como as Escrituras diziam. Igreja
perseguição vem. Roma não sabe o que vai fazer. Roma está de ponta cabeça. O sacerdócio judaico não sabe o que vai fazer para meter aquela força. Nós pensamos que matando aquele homem nós tínhamos resolvido o nosso problema, mas parece que aumentou mais. A igreja se espalha pelo Império Romano porque Roma comete um equívoco. A perseguição foi um equívoco, porque onde os cristãos chegaram, nascia a igreja. Aleluia. Vocês conhecem cupim? Quem conhece cupim aqui? Tem uma certa ocasião que ele cria asa e bate. Ele vai embora, né? É que nem os cristãos, onde que cai, nasce o cupim. Onde nasce. Então Roma ficou cheia da igreja cristã em todos os lugares. Meus queridos irmãos, o evangelho se proliferou. Aí chega o ano 313. O último imperador que perseguiu a igreja, Constantino. Esse foi o mais usado por Satanás do que qualquer outro. Os outros foram sanguinários. Os outros colocaram cristão nas arenas, leões despedaçavam os cristãos, os seus filhos. Os cristãos morriam cantando o hino de louvor a Deus. E nós cantamos nessa noite, sempre vou lembrar a bravura dos santos, enfrentando a arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor de nossos irmãos. Eles eram mortos e o sangue era como grãos, o sangue era como fertilizante para o evangelho continuar proliferando. E os irmãos pensam que isso parou o evangelho? Isso não parou. Vocês cantaram também. Isso não parou a igreja. Isso não parou a igreja. Mas Constantino deu um golpe no coração da igreja quando ele forja uma conversão mentirosa. Os irmãos estão entendendo bem o que eu estou falando? Estão entendendo? Amém? Porque tem os irmãos que frangem a testa assim, não estão entendendo. Está entendendo, irmão? Lá atrás está me entendendo muito bem? Aleluia. 313, Constantino forja uma conversão. Ele diz que sai para uma batalha. A mãe dele já era cristã, Helena. Ele sai para uma batalha e ele diz que a história dele é que quando ele chega nessa batalha, ele olha para o céu assim no momento do desespero, e ele vê uma cruz, e uma voz diz: por esta cruz te darei vitória. É a história dele. É a história dele. E ele tem a vitória naquela batalha. Ele volta convertido, e ele pega e ele assina o edito de Milão, que encerrava a perseguição dos cristãos. Os cristãos param de ser perseguidos. E um pouquinho mais na frente, meus queridos irmãos, ele coloca os cristãos numa caixa, sabe o que chama essa caixa? Essa caixa chamada templo. Coloca os cristãos, a igreja estava na casa, a igreja estava escondida, a igreja estava nas masmorras, as igrejas estavam nas cavernas, a igreja estava na praça, a igreja estava na beira do caminho, a igreja estava em todos os lugares. Mas agora ele tira a igreja desses lugares e coloca no lugar onde ele pode dominar. E mais para frente ele institui o concílio de Niceia. Ele lidera o concílio de Niceia e não os bispos da igreja. Lógico que os bispos tiveram expressão por causa da questão ariana. A igreja então agora, que tinha uma influência tão grande, a igreja que fluía o Espírito de Deus, agora ela recebe uma flechada no coração e a igreja começa a se tornar lenta. E nós entramos no período da Idade Média. A igreja tão vigorosa, a igreja que era tão poderosa, a igreja que crescia assustadoramente, porque até então a igreja crescia por causa de conversões, de corações que se dedicavam a Deus, de pessoas que não tinham medo da morte. Mas agora é diferente. Agora as conversões eram políticas, as conversões eram baseadas no medo dos cruzados, medo das inquisições, medo de morrer, medo de perder suas propriedades. As conversões eram forjadas, porque se eu me tornar cristão, eu tenho favor do Império Romano. A igreja agora está em marcha lenta, e esse período os escritores dizem que era esse período da idade das
A igreja ganha liberdade, mas ela agora se torna presa. A igreja ganha riqueza, mas ela se torna pobre. A igreja perde o poder da mobilidade, perde o dinamismo, perde a força, perde a capacidade de salgar, perde a capacidade de ser luz. A igreja agora, o que está fluindo na igreja não são rios de água viva, mas são águas turvas, são águas venenosas, são águas que estão contaminadas, são águas que matam. A rota agora é decadente, é devastadora, corrompida imoralmente, até que chega no século XVI, quando o Senhor diz basta, vamos causar uma ruptura. E no século XVI acontece um grande cisma, que é chamado a reforma. Lá no meio da igreja, um monge, um padre, Martinho Lutero, Deus começa a mexer, porque a coisa não acontece só na Alemanha, acontece na Escócia, acontece na Inglaterra, de uma vez só. Há 100 anos atrás, um homem chamado John Hus é colocado na fogueira, e ele fala assim: hoje vocês matam um cisne, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um ganso, e vocês não vão conseguir matá-lo. E Lutero quer dizer exatamente isso: ganso, homem de boca grande, que não tem medo de Roma, que não tem medo da igreja católica, não tem medo do romanismo. E ele começa a anunciar a palavra de Deus, e ele causa grande ruptura. E agora a reforma aconteceu, entramos na idade moderna. Como é que a igreja se comporta na idade moderna? Como é que a igreja agora vai fluir durante a idade moderna? Junto com a reforma, nós vemos, meus queridos irmãos, pelo menos algumas denominações importantes. Algumas denominações surgem aí, irmãos. Surge o luteranismo, surge o calvinismo, representado pela igreja presbiteriana, surge os batistas, anabatistas, e surge também os anglicanos e os episcopais. Surgem essas igrejas, mas elas degladiavam entre si, meus queridos irmãos. Havia perseguição de uma igreja para com a outra, havia guerra sangrenta entre uma igreja e outra, pessoas eram mortas, pessoas eram assassinadas, e isso foi uma vergonha. A igreja ainda não consegue fluir, apesar de ter rompido com a tradição reformada, a tradição católica. Mesmo assim, ela caminha com muitas dificuldades, e essas batalhas vão acontecendo. Vai havendo algumas coisas na história da igreja que são importantes, que são marcos importantes, até que nós chegamos, meus queridos irmãos, no século XX, 1901. Lá no meio do movimento metodista, lá no seminário metodista, surge um homem chamado Parham, porque todas as igrejas reformadas, elas eram cessacionistas, ou seja, elas não admitiam e não acreditavam que os dons do Espírito Santo era para a sua época, era apenas para o período apostólico, não era mais para a sua época. Eles não acreditavam, e o Parham questionava isso. Havia uma sede do Espírito Santo, havia sede de alguma coisa a mais. Não é possível que é só isso, não há mais alegria. Aonde que está? E o Parham, como professor de teologia, ele começa a ensinar no seu seminário, ele começa a ensinar para os pastores que também estavam ali com ele. Mas, irmãos, é lógico que no século XVIII houve também um avivamento com os irmãos Wesley, John e Charles Wesley e Jonathan Edwards na Inglaterra. Houve também no século XIX um avivamento com Charles Finney nos Estados Unidos, mas nada se compara a esse que está acontecendo agora no início do século XX com Charles Parham e William Seymour. O conceito de avivamento é o seguinte: é uma restauração. Avivamento é dar uma vida nova. Avivamento é você colocar o óleo na lamparina e o pavio está fumegando. Avivamento é você colocar lá e a chama aquecer novamente. Avivamento é você soprar e fazer a chama arder. Aquilo que Paulo falou para Timóteo, quando ele diz assim: desperta o dom que há em ti. E quando eu leio essa passagem, desperta o dom que há em ti, eu lembrei da minha avó. A minha avó, nós chamamos ela de vó
Nós íamos a tempo de férias para a casa da avó, e ela fazia o alimento no fogão a lenha, colocava ali a lenha e ela fazia ali a comida, e depois as panelas ficavam ali aquecidas, e você comia a comidinha aquecida, e depois aquela brasa ia assim se apagando, aquela crosta branca, e por cima da brasa, e chegava alguém, eu vou falar assim: Dezinha, faz um café pro moço. E aí, só que a brasa, né, aí ela pegava, dava uma olhada assim, e ela ia dando uma sopradinha, e aquela crosta vai saindo, e aparece uma vermelhidão ali naquele carvão, e ela vai soprando, ele vai ficando vermelho, e de repente ele começa a pegar fogo novamente, e ela coloca mais lenha ali. Essa palavra é a palavra grega que está lá, que Paulo falou para Timóteo: desperta, desperta, toca em ti, não deixa que a tua vida se apague, não deixa que o Espírito se apague no teu coração. Deixa o Senhor soprar nessa noite sobre você, deixa o Espírito soprar sobre você nesta noite. Há algo de Deus para a tua vida nesta noite. Deixa o Espírito de Deus soprar, deixa o Espírito de Deus soprar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Foi assim, isso é reavivamento. Reavivamento. Na rua Azusa Street, lá no 312, Estados Unidos, foi o berço do movimento pentecostal, né? E ela está lá até hoje, aquela rua, e esse movimento está até hoje. Não há como nós rompemos com a nossa história, meus irmãos. A ICBI, ela surge deste avivamento, de abril até setembro, do momento em que o movimento começou. 13 mil pessoas se converteu. Os pastores renomados vão lá para a rua Azusa Street e volta cheio do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que você gosta de estatística. O Reginaldo gosta de estatística, né, Reginaldo? Então vamos lá. 2 anos do movimento pentecostal, reverendo Daniel, 50 nações foram contaminadas com o movimento pentecostal. Todas as cidades dos Estados Unidos, com 3 mil pessoas, população 3 mil para frente, receberam o poder pentecostal naqueles dias. Então a igreja fluiu, porque Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O fervor missionário aconteceu, e surge naqueles momentos, muitos missionários, muitas pessoas. John Stroop, Daniel Beck, Gunnar Wingre, lá na Assembleia de Deus, e até o Luigi Franciscon. Vocês conhecem o Luigi Franciscon? Ele vem também de lá para o Brasil e para a Argentina, Santo Antônio da Platina, e também aqui no Brasil. Sim, meus queridos irmãos, e nós somos a igreja do Senhor, nós somos a igreja de Cristo. Amém, irmãos? Nós somos igreja, sim ou não? Nós somos a igreja de Cristo, sim ou não? Oh, glória! Nós somos pentecostais? Nós somos a igreja. Somos de Cristo. Mas nós somos pentecostais? Amém! Glória! Certeza? Aleluia! Nós somos ainda pentecostais? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então segura o cinto aí. Vou começar a pregar agora, com essa introdução. O que é ser pentecostal? É ser caracterizado pelo batismo com o Espírito Santo, por evidência de línguas estranhas. É ser caracterizado pelo poder pentecostal com o batismo de línguas, cura, profecia, interpretação de línguas. Isso é ser pentecostal. Está no nosso sangue, está na nossa alma, está no nosso estatuto. Nós somos a igreja pentecostal. Aleluia! Como é que a igreja está se comportando nesses dias, irmão? Passando aqui, nós falamos para um movimento tremendo, um movimento impactante.
Sei não. Você sabe quanto que custa? Sei não. O que você vai fazer lá? O Senhor que me enviou, Ele sabe o que eu vou fazer lá. Ele sabe o que eu vou fazer lá. Nós questionamos muito, meus queridos irmãos. Nós queremos colocar o Espírito Santo na cadeira da nossa escrivaninha, e nós do outro lado da mesa queremos entrevistar o Espírito Santo para ver se vai dar. E é Ele que tem que assumir o controle. Ele diz assim: eu vou só dizer uma coisa para você, miserável. Aquele que crê no Senhor Jesus, como diz as Escrituras, vai fluir rios de água viva. Deixa o Senhor trabalhar você. Para dessa mesquinhez, essa mediocridade. Para de resistir ao Espírito Santo. Deixa Deus trabalhar teu coração. Deixa as línguas estranhas fluir. Não impeça o Espírito. Deixa o Espírito Santo operar. Por que você segura? Porque você tem que fluir. Porque quando você flui, outras pessoas ficam cheias também. Quando você flui, a tua casa é abençoada também. Quando você flui, teus colegas de trabalho são abençoados. Quando você flui, a tua escola é abençoada. Deixa o Senhor fluir através de você. O que aconteceu com a gente? O que nós vamos deixar para os nossos filhos? O que nós vamos deixar para os nossos netos? Que tempo de crise! Que tempo de crise! Já não buscamos mais o Senhor como buscamos antigamente. Oramos 15 minutos diário e falamos assim: tá bom, que canseira, não sei mais o que falar, eu joelho e já acabou. O William Silva queria ser batizado com o Espírito Santo, mas porque ele era negro, filho de escravo, um ex-garçom e cego de um olho, ninguém colocava a mão na cabeça dele. Ninguém colocava. E ele foi estudar na escola de Parra. Ele teve que sentar lá fora no corredor, porque não deixaram ele entrar na sala, porque a sala era só de brancos. E de lá ele foi enviado para Los Angeles para pregar numa igreja. Depois de um ano só de estudo, ele prega lá expulsado. Quando ele fala do Espírito Santo, como que você pode falar se você não recebeu ainda? E uma família o agrega, e ele vai lá para a rua Bonnie Bray. Ele vai para aquela rua e eles começam a cultuar na casa de um irmão. E ali, meus queridos irmãos, ele recebe Lucy Carroll. A Lucy já tinha sido batizada com o Espírito Santo, era colega dele. Ela coloca a mão na cabeça dele, e ele é batizado. As pessoas começam a cair pelo chão e sendo batizado, e vai chegando gente, e a varanda daquela casa desce pela mão, e eles continuam louvando o Senhor, continuam louvando o Senhor. O desmoronamento não parou, o culto. Eles alugaram um galpão onde era uma antiga fábrica. Foi também uma igreja batista, metodista para negros. Foi cortiço também. Eles alugaram aquele barracão, e o culto começava às 10 da manhã e até às 2 horas da manhã do dia seguinte. E ninguém saía, e era multirracional. Era preto, branco, hispânico, era asiático, todo mundo estava lá, e a língua era uma só. Havia dança, palma, gritos, pessoas estiradas, pessoas paralíticos andando, e o poder caindo, 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 e o Espírito soprando. E babá, babá, galera suja, galera suja, babá. Deus é bom, Ele está aqui, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, e Ele está aqui nessa noite. Levanta a sua mão e deixa o Senhor trabalhar. Levanta a sua mão agora, deixa o Espírito Santo operar na sua vida. Deixa a palavra, galera suja, galera suja.
Segura a mão do teu irmão. Segura a mão do teu irmão.